Glória a Deus, glórias a Deus. Eu vos saúdo com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é a sua irmã Juliene Santos. E eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Estamos aí, irmãos, irmãs, Igreja do Senhor, há 2 dias do final desse mês. E a gente pode olhar para trás e agradecer a Deus. Ainda que o mês não tenha sido da forma, talvez como você desejasse ou tivesse planejado, mas glória a Deus que você está de pé. Tudo ao seu lado pode estar desmoronando, mas glorifique, adore, porque o Senhor é aquele que Ele trabalha. O relógio de Deus não para e Deus está trabalhando. Ele está trabalhando em teu favor, ainda que no silêncio. Ele está trabalhando, creia e confie nisso. Tenha um olhar para esse mês de agosto que vai se iniciar, um olhar de fé, um olhar de perseverança, de que haverá mudança, e ainda que no momento, no entrar desse mês, você até possa não ver essa mudança, permaneça firme, porque Deus, como eu disse, tem o seu relógio e ele não está parado. O relógio de Deus está correndo, Deus está trabalhando. E no tempo de Deus, o Senhor é aquele que vai operar e vai fazer, porque Ele pode fazer abundantemente além. Olha que coisa linda, irmãos. Daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então eu já quero profetizar aqui, declarar o mês de agosto abençoado. Um mês de vitória, um mês de bênção. E um mês que você vai manter o seu olhar fixo no Senhor, naquele que pode fazer. Amém? Eu quero ler aqui com você uma palavra. Filipenses capítulo 3, nos diz assim a palavra do Senhor. Resta, irmão meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo, para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo
para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meu Deus do céu. Essa palavra é uma palavra poderosa, irmãos. Paulo traz ensinamentos, instruções, e ele dá o seu próprio testemunho para a igreja, mostrando quem ele foi, o que ele fez, quem ele era, quem ele, ali era, da onde ele veio, da linhagem que ele veio, e o que ele perdeu e que para ele não era motivo de tristeza. Como ele mesmo diz, era por esterco. Como esterco era para Paulo. Tudo aquilo que outrora ele tinha, mediante o que ele havia alcançado, que era o conhecimento pleno de Cristo Jesus. No verso 7, ele diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o por Cristo. Muitas vezes a gente tem algumas coisas, a gente possui, e isso pode ser colocado de várias formas, seja um bem, seja uma atitude, uma forma de ser, de agir. E quando Paulo ele diz aqui que ele reputou perda por Cristo, ele quer dizer para nós o quê? Que ele renunciou, que ele preferiu perder para ganhar, porque a gente sabe que é assim, aqui a gente perde, mas com o Senhor a gente ganha. E Paulo ele estava lutando. No verso 11, ele diz aqui, é como essa colocação, ele estava lutando. Verso 11 diz, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Olha que linda essa fala dele, olha como essa colocação que ele fez. É uma colocação que abre assim para nós o nosso entendimento de uma forma que um homem hoje lavado como Paulo ali era, remido, justificado pelo sangue, ainda reconhecia suas falhas e mostrou para nós que estava se esforçando. Olha a fala dele, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Então ele está dizendo assim, eu coloquei coisas, eu coloquei a minha vida por perda para mim ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos, para ver se lá naquele grande dia eu possa ressuscitar. Irmãos, que coisa linda, que ensinamento para nós. Verso 12, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Então ele diz aqui que ele não é perfeito, que ele ainda não alcançou, mas que ele está prosseguindo para alcançar aquilo para o que foi chamado e também preso por Cristo. Então ele se coloca como um homem que está lutando, como um homem que está numa batalha contínua para alcançar algo, prosseguindo, indo avante, caminhando para frente. Verso 13, irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Então aqui para nós, irmão, um ensinamento tremendo. Eu quero deixar essa palavra para o teu coração. Você sabe, tem coisas que é como Paulo disse. É exatamente o que ele diz aqui. Eu não julgo que eu tenha alcançado, mas eu estou fazendo uma coisa. E o que eu estou fazendo? Eu estou me esquecendo das coisas que para trás ficam.
Ele está dizendo que ele se esquecendo, lutando ali para se esquecer da sua trajetória passada. É claro que quando a gente olha assim no literal, é impossível a gente esquecer o passado, até porque a gente tem uma memória, né? E ela armazena ali as lembranças, tudo. Porém, a gente não pode estar preso ao passado, a gente não pode estacionar, ficar, sabe, ali, estagnar no passado, viver no presente o passado. E Paulo, ele diz que ele está lutando para deixar as coisas para trás e ele prossegue à frente para o alvo. O alvo de Paulo era Jesus. Irmãos, o nosso alvo é Jesus. E o nosso alvo não está lá atrás, o nosso alvo está à nossa frente. Eu quero dizer para você aquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração, para trazer para nós aqui. Tem coisas que a gente tem que deixar para trás, que já passamos, que já vivenciamos, lembranças, mágoas, tristezas, ressentimentos. Talvez você carrega até hoje na sua fase adulta algo que aconteceu lá na tua infância, quando você tinha 5, 10 anos. Talvez algo marcou teu coração, te dói, te fere, uma lembrança de algo que talvez a tua mente não lembra, mas alguém te contou, da tua família, uma história de que alguém fez mal para você e aquilo ali ficou marcado. E até hoje você tem ressentimento, você tem mágoa. Você talvez sentiu pesar de não ter sido diferente a situação. Eu quero dizer para você, esquece esse passado. Esquece o que ficou para trás e caminha avante. Aleluia, glória a Deus. Vai à frente, prossegue para o alvo, para o prêmio. Há um prêmio que está te esperando. Mas se você ficar olhando para o que ficou atrás, para o que passou, você não vai alcançar o prêmio da soberana vocação. Você não vai alcançar o prêmio que está te aguardando lá na frente. Muitas vezes a gente fica preso ao que aconteceu, ao que passou, e isso é algo ruim para nós, porque a gente não vive uma nova etapa, a gente não vive um romper de Deus, um novo ciclo. E quando eu digo isso, eu digo em todas as áreas, irmãos, seja no trabalho, uma decepção no trabalho, seja uma decepção na sua vida amorosa, na sua vida sentimental, no seu passado, seja uma tristeza com alguém. Então a gente tem que fazer o quê? Literalmente, levantar a cabeça, olhar para frente, seguir avante e parar de olhar para trás. Não olhar para trás, porque muitas vezes olhar para trás vai despertar na gente a tristeza, o desejo de chorar, a lembrança, aquela ferida. Ela vai voltar a sangrar. Você sabe quando a gente era criança, ou até hoje, você se machucar, você tem um machucado, e quando ela faz aquela casquinha para sarar o machucado, ali já está cicatrizando, você já não está sentindo tanta dor mais. Aí você vai, criança tem muito esse hábito, aí cutuca, aí volta a sangrar. E aí volta a minar sangue dali, água. E muitas vezes o pai e a mãe falam assim, como eu já falei, não mexe, não cutuca isso daí que vai machucar de novo, vai ferir. Irmão, para de cutucar essa ferida. Para, irmã, de mexer nessa ferida. O Senhor já está sarando. Para de voltar lá atrás. Às vezes a gente, irmão, se pega e volta muito nas coisas do passado e isso nos segura lá. Olha o que a palavra diz aqui, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo diz assim, eu avanço e eu me esqueço do que ficou para trás. Irmão, será que Paulo tinha motivos para ter que se esquecer do seu passado, para tentar se esquecer, para não estar preso no seu passado? Tinha motivos, e tinha muitos. A começar que a palavra diz, ele mesmo se coloca como um homem que era fariseu. Olha o que diz no verso 5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreu, segundo a lei, fui fariseu. Ele se colocou como um fariseu.
Ele se colocou. Mas ele estava lutando naquele presente para quê? Para se esquecer daquele passado. Verso 6, segundo a lei, perseguidor da igreja. Olha, ele foi perseguidor da igreja. Era por isso que ele estava lutando. Para se esquecer do que para trás ficou, deixando para trás as coisas que ficam e prosseguindo. Porque se toda hora você ficar lembrando, você não consegue sair do lugar. Você vai viver naquele trecho. Ah, mas porque eu vivi isso no meu passado? Ah, mas porque fulano me fez isso daqui? E isso daqui até hoje eu não me esqueço. E eu lembro, e quando eu lembro, dói. Tá errado. Pela palavra do Senhor, tá errado. Porque a gente primeiro tem que liberar o perdão para o outro. Muitas vezes temos que liberar o perdão para nós mesmos. E temos que olhar para frente e se esquecer do que ficou para trás. Porque assim você vai viver o novo de Deus. E se você não fizer isso, você não vai viver o novo de Deus. Verso 6 ainda, ele diz que foi perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele disse assim, quando eu andava pela lei, eu era irrepreensível. Eu fui perseguidor da igreja. Irmãos, as memórias, elas nos cercam, sabe? Às vezes a gente se pega dentro de casa, num momento, outro, e às vezes o inimigo, ele faz questão de trazer o teu passado, quem você foi, o que você fez, atos, formas de agir, suas maneiras de falar. O inimigo, ele traz. No teu presente, ele traz o teu passado. Só que qual é a nossa função? Qual é a sua função, a minha função? Fazer o que Paulo está dizendo aqui. Prosseguir, esquecer do que ficou para trás. Porque é assim que a gente vai alcançar e obter a vitória. Paulo, ele lutava para quê? Para se esquecer. Irmãos, tem um trecho da palavra de Deus onde fala, em Atos 7, que Paulo, quando ele ainda não teve o seu nome ali trocado, ele era Saulo, ele foi uma das testemunhas da morte de Estevão, morreu apedrejado. A palavra diz que as vestes ali foram jogadas nos seus pés. Irmãos, essa lembrança, será que não vinha ali, fresca, viva na mente de Paulo? Vinha, mas ele lutava e ele se colocava firme para avançar. Então eu tenho uma palavra para você, para mim, eu tenho uma palavra para nós. E a palavra, ela é vinda do nosso Deus através do seu Espírito Santo. Se esqueçamos das coisas que para trás ficou. Passou, irmão, a gente viveu. É que nem se diz, quem vive de passado é museu. Deus não nos chamou para viver preso no passado. Aleluia. Deus tem um futuro. Deus tem um prêmio. Você tem um alvo. O seu alvo é Jesus. Segue adiante. Esquece o que passou. As memórias vinham firmes, frescas, fortes na mente de Paulo. De quando ele perseguiu, de quando ele matou. A lembrança veio firme, vinha na mente de Paulo do que ele testemunhou, de todo o mal que ele fez, mas hoje, naquele tempo, era como se Paulo pensasse assim, eu sou um novo homem. E é assim que a gente tem que pensar. Hoje, irmãos, o que ficou para trás ficou. Nós somos servos de Deus, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. E talvez você que está escutando essa mensagem, que ainda não seja um servo do nosso Deus, do Deus Altíssimo, ele quer ser o seu Deus. Ele quer quebrar esse vínculo que você tem com o passado. Ele quer dar para você esse prêmio. Ele quer dar para você essa esperança de alcançar a salvação. E fazer você se esquecer, ou pelo menos deixar, porque foi como eu disse no começo, esquecer você não vai, porque você lembra, mas você não está preso mais ali. Deus quer fazer você sair desse ciclo,
e prosseguir. Toma esse Deus por teu Deus. Confessa esse Deus de presente e de futuro para a tua vida como seu Deus. Abre o seu coração para esse Deus e você vai ver o que ele vai fazer na sua vida. Meus irmãos, eu deixo essa palavra para a sua meditação. Talvez esse mês, ele não foi um mês bom, como eu disse lá no começo para vocês. Mas a gente já vai colocar em prática essa palavra agora. E a gente já vai se esquecer. Se esquece do que você passou nesses 28 dias atrás, porque o dia de hoje ainda está terminando. Esquece. Agora nós vamos romper esse mês, vamos entrar em um novo mês. Se você teve motivo de glorificar, amém. Leva com você essas memórias, leva contigo, glorifica a Deus. Se não, deixa lá atrás. Não leva para o outro mês, não leva para a tua vida para frente o que ficou no passado. Fica com essa palavra para o teu coração. Deus tem coisas novas para você. E Deus vai fazer na sua vida. Só que nós precisamos nos desapegar do passado. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Para buscar o prêmio da soberana vocação. O Senhor tem um prêmio, mas ele está lá na frente. E você precisa caminhar avante para você receber ele. Amém? Que Deus te abençoe, fique com essa palavra, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.